Fala galera, meu nome é Gabriel Centeno. Estarei fazendo uma série de videoaulas para explicar a utilização do Simatic Manager na configuração das CPUs do STEP7 300. Nesse vídeo inicial estarei mostrando como criar um projeto através da utilização do Simatic Manager. Então vamos abrir o Simatic Manager. A versão que eu estou utilizando é a versão 5.5 do Simatic Manager. Percebe que ele abre a janela de edição, então clicamos em File e clicamos em New Project Wizard. O que é o New Project Wizard? É um assistente de configuração, de pré-configuração do projeto no STEP7 300. Então clicamos em Next para começar a utilizar o assistente. Perceba que na primeira janela ele abre para nós a possibilidade de escolher uma CPU. Vamos escolher a primeira CPU. Quando escolhemos a CPU, percebe que abaixo no canto direito aparecem as propriedades da CPU. É possível também estar editando o nome da CPU. E também, para essa CPU, a gente pode estar escolhendo também o MPI Address. O que é o MPI Address? É o Multipoint Interface. É uma comunicação nativa das CPUs do STEP7 300, nativas dos PLCs da Siemens, linha STEP7 300. Então, clicamos em Next. A próxima janela, ela serve para você escolher os organizations blocks que você vai querer utilizar em seu programa. Como estaremos criando um programa básico, deixaremos apenas o ciclo de execução, ou Organization Block 1, que já vem selecionado. Mais na frente falaremos um pouco mais em outras videoaulas sobre o Organization Block 1. É possível também, através dessa janela, você selecionar o tipo de linguagem default do teu projeto. No caso, você pode escolher a Statement List, que é uma linguagem da Siemens ou STL. A linguagem Ladder, que é utilizada em todos os PLCs, linguagem normatizada para utilização em todos os PLCs. E também a linguagem de blocos. Para o nosso projeto inicial, estaremos utilizando como default a linguagem Ladder. Clicamos em Next. Agora, nesta tela, vamos escolher um nome para o nosso projeto. No caso, vamos elencar como Criando um Projeto. Clicamos em Finish. Pronto, o assistente de configuração já criou um projeto e já está pré-configurado. Vamos entender um pouco como funciona esse projeto. Ele cria uma pasta, criando um projeto, que o assistente a gente deu um nome como criando um projeto. Dentro dessa pasta, nós temos a Simatic 300 Station. O que é a Simatic 300 Station? É a estação. Dentro dela, você vai perceber que existe um ícone hardware e a CPU que a gente selecionou lá no assistente Wizard. Então, clicamos um duplo clique sobre hardware. O que é o hardware? O hardware nada mais é do que o que você terá em campo. E perceba que o assistente já criou para a gente o Rail. Rail é o barramento. Eu vou abrir um pouco mais o barramento aqui e explicar um pouco mais sobre ele. Perceba que o barramento, ou 0 UR Rail, ele tem ao lado esquerdo uma numeração, no caso aqui de 1 a 11, e que na posição 2 ele já criou, porque a gente selecionou a CPU lá no assistente de configuração Wizard. Então vamos entender o que é o 1, o que é o 2 e assim sucessivamente. No 1, se a gente clicar com o botão direito e selecionar Insert Object,
a gente vai perceber que nesta condição é possível somente inserir PS. O que são PS? PS são Power Suppliers, ou seja, são fontes que a gente vai estar inserindo no barramento de alimentação do nosso hardware. No caso, isso é opcional, não é necessário para você ter um projeto inserir uma fonte. Não vai ter problema nenhum, não vai gerar problema nenhum ao seu projeto, então não vou criar. Na posição 3, se a gente fizer a mesma coisa, clicar com o botão direito e abrir Insert Object, iremos perceber que aparecem 3 ícones. Dispositivos do SIMATIC 300, dispositivos do SIMATIC HMI Stations ou IHMs, interface homem-máquina, e também de SIMATIC PC Stations, quando a gente está trabalhando com PCs e supervisórios. Perceba que vamos abrir a SIMATIC 300. Perceba que dentro dela é possível só você estar inserindo IMs ou Interface Modules para racks centrais. Da mesma forma para as IHMs ou para os PCs Stations. Cliquei aqui em cima, ele vai estar criando na posição 3 um IM. Isso é mais para a base, para a gente poder estar configurando o projeto de forma a entender o que é cada posição e para que serve essas posições. Criei a IM300. Eu vou deletar, porque não vamos deixar ela no nosso projeto. Mas agora a partir do 4 é interessante porque nessas posições, além de outros dispositivos, é possível você inserir cartões de entradas e saídas digitais, que para o nosso primeiro projeto é o que a gente vai utilizar. Então vamos em Insert Object. Vamos escolher dispositivos do SIMATIC 300 e aí aqui vai aparecer Communicator Processors, Function Module, uma pastinha Function Module, Interface, expansões de Interface Modules e Signal Modules. A gente quer colocar então um dispositivo que está dentro da SM300, que é o Signal Modules. A gente vai criar um cartão, vai pegar dentro dessa pasta e abrir a pasta DIDO300, ou seja, entradas mistas, entradas e saídas mistas. Vamos escolher o terceiro cartão, que é uma entrada e saída mista de 8 entradas digitais e 8 saídas digitais. Pronto, ele já ocupou a posição 4 com este cartão. Então vamos entender um pouquinho do cartão. Se nós entrarmos na posição 4 do Rail, o cartão misto, percebe que ele já vem endereçado com o endereço 0 para as entradas e com o endereço 0 para as saídas. É possível você mudar esse endereço default. De que forma? Dando 2 cliques sobre o cartão. Ele vai abrir uma janela e nessa janela você vai perceber que tem uma aba Gerais, que é uma curta descrição do teu cartão, aqui, né, nesta janela, e também é possível você mudar o nome. Nós não vamos mudar o nome agora, porque não acho interessante neste momento. O que é mais interessante neste momento são os endereços, que é a segunda aba. Entrando na aba Endereços, você vai perceber que tem uma janela para entradas e uma janela para saídas, porque o nosso cartão é misto. Então a gente vai pegar e tirar a seleção do System Default. Perceba que é possível você mudar o endereço de start do cartão. Vamos colocar aqui o endereço 2. Também vamos mudar a título de conhecimento os das saídas e vamos colocar também para 2. Vamos clicar em OK. Perceba que agora
o e-address desse cartão começa para as entradas começa agora no byte 2, então é de 2.0 ao 2.7. Da mesma forma as saídas, Q2.0 a Q2.7. Pronto, nós temos um hardware, desculpa. Esse hardware tem uma CPU 312 e um cartão misto de 8 entradas digitais e 8 saídas digitais, configurados para o endereço 2.0, começando no 2.0 para as entradas e no 2.0 para as saídas. Agora um detalhe interessante é o seguinte, vamos clicar no projeto em Blocks. No Blocks é onde você vai criar os teus blocos de programação. Perceba que lá no assistente a gente já havia escolhido o OB1. Então ele já existe porque o Wizard já criou o OB1, que é o Organization Block 1, ciclo de execução. E mais nada nós temos em Blocks. Então voltaremos no Hardware Config, tem um botão aqui chamado Salva e Compila. Quando nós pressionarmos, ele vai fazer a seguinte ação. Ele vai pegar aquele hardware que a gente disse que tem em campo, uma CPU 312 e um cartão misto de 8 entradas e 8 saídas digitais, e vai compilar. Caso não exista erro, ele vai compilar e vai dar OK e vai criar uma pastinha em blocos chamada System Data. Ou seja, eu criei um hardware, ele está salvo e compilado, reconhecido pelo teu projeto que eu tenho este hardware em campo. Dessa forma, nós então já criamos um projeto e este projeto está pronto para que agora eu possa estar inserindo lógicas. Como é um projeto inicial, nós iremos criar lógicas no Organization Block 1. Então, nessa próxima etapa, nós abrimos o Organization Block 1, ou o ciclo de execução. Percebemos que ele abre uma janela que já está configurada em Ladder. Caso eu queira mudar esta linguagem, basta eu clicar em View, escolher Ladder, STL ou blocos. Deixaremos em Ladder. No canto esquerdo do vídeo é possível verificar algumas pastas, uma barra com algumas pastas de BitLogic. Dentro dessa pastinha vai estar todos os bits lógicos, set, reset, contato normal aberto, normal fechado. Vou ter uma pastinha com os tipos variados de comparadores, outra pasta com conversores, contadores e assim por diante. Para o nosso projeto inicial, utilizaremos apenas bits lógicos. Na janela de edição, também existem as networks. O que são as networks? É onde você vai começar a desenhar o teu programa. Para inserir network, eu clico no botão New Network, que está aqui na barra de ferramentas. Perceba, eu tenho duas networks. Vou deixar duas networks para fazer um programa simples. Também é possível escolher alguns bits lógicos e contatos na barra de ferramenta. Então eu vou inserir na network 1 um contato normalmente aberto. Perceba que quando você clica no contato normalmente aberto, ele mostra que instrução você está selecionando o nome da instrução aqui abaixo da régua, desta régua, dessa barra de ferramentas. Contato normalmente aberto. Então, se nós dermos um duplo clique, ele cria esse contato para a gente. Porém, perceba que ele criou e este contato está com um sinal, pontos de interrogação. Por quê? Porque ele não foi endereçado. Mas lembra que quando a gente estava fazendo o hardware config, e a gente pode voltar lá e observar que no hardware a gente usou para as entradas o endereço 2, do 2.0, como é um byte, ao 2.7. Da mesma forma para as saídas. Então esses são os endereços que a gente vai utilizar no nosso programa que a gente está fazendo dentro do OB1. Então eu vou dizer aqui que eu estou usando, que aqui vai ser a I2.0.
E também criaremos uma saída digital. Também necessita ser endereçada. Vamos colocar aqui que 2.0. Pronto, já tem um programa básico, onde quando eu acionar a entrada 2.0, a saída 2.0 vai para nível lógico 1. Porém, fica mais fácil se a gente atribuir um nome para a entrada e para a saída. Então, clicamos com o botão direito sobre a entrada e 2.0, selecionamos Edit Simbólico e ele vai abrir essa janelinha para mim. O que é essa janela? Essa janela é para eu dar nome ao simbólico. Então, aqui vamos colocar em maiúsculo BT01. Perceba que ele já me diz que é um tipo de dado booleano, porque é um bit 2.0. E o comentário a gente põe botão 01. Clicamos em OK. Perceba que agora aquela entrada aí 2.0 tem um nome chamado botão 01. Vamos fazer o mesmo procedimento para a saída. Clicamos com o botão direito, selecionamos Edit Symbol e em Symbol a gente coloca L01. Vai também dizer que o tipo de dado é booleano automaticamente e a gente vai dizer vai nomear como lâmpada 01. OK. Pronto. Salvo. E daí a gente se pergunta, aonde está esse simbólico? Esse simbólico vai para dentro da CPU? Não. Ele fica numa pastinha no teu offline. E aonde está esta pastinha? Vamos verificar. Se você vir na ramificação e clicar em S7 Program, selecionar a pastinha S7 Program, deixa eu selecionar, ela vai pensar um pouco aqui para abrir. E quando ela abrir, vai ter ali dentro uma pastinha chamada um ícone chamado Symbols. É nessa pasta, ou neste ícone, nessa estrutura, que ele guarda os simbólicos que você criou quando você está editando o teu programa. Pronto, abriu a pastinha Symbols. Clico em simbólicos e lá está. Botão 1 e 20 BT01, desculpa, botão 1, L01, Q20, booleano, lâmpada 1. Então está tudo aqui. Pronto, nós já temos um projeto. E este projeto, a gente pode simular ele através da utilização do PLC Sim. O que é o PLC Sim? É este ícone que diz Simulation On-Off, que também é uma ferramenta opcional que você pode instalar ou não. No caso, a gente tem instalado o PLC Sim. Abrimos o PLC Sim. Mas o que é o PLC Sim? O PLC Sim é uma ferramenta que simula CPUs. Então vamos começar a configurar o PLC Sim e entender um pouquinho como ele funciona. Perceba que ele já mostra para mim MPI 2, que foi lá no assistente, a gente utilizou o MPI 2. Aparece o endereço IP address local. Esses endereços ainda a gente não configurou, mas eles estão ali como default. Então a gente vai escolher qual a comunicação a gente tem. Lá no assistente, a MPI. Então escolhemos a Multipoint Interface. Perceba que aqui ele me mostra uma CPU e que ela tem Stop, Run e Run Power. Nós escolheremos o Run Power. Ao clicar no Run Power, perceba que o System Fail vai ligar em vermelho e o Run vai piscar em verde. Quando ela termina de fazer a varredura, o check da CPU, se eu não tenho problema na CPU, ela levanta a CPU para Run em verde. Significa que você tem uma CPU, que você startou a CPU e ela não tem nenhum problema. Porém, também não tem nenhum projeto lá dentro.
Vamos já criar também, lembra que a gente usou no nosso programa entradas e saídas. Então vamos inserir uma janelinha de input variáveis e outra janelinha de output variáveis para a gente poder simular o nosso programa. Perceba que ele veio com byte e byte 0, ou entrada byte 0. Porém, lá no hardware a gente tinha reendereçado para 2. Então escolhemos o endereço 2 para o byte. Da mesma forma que a gente selecionou o endereço 2 para os kbyte, então a gente seleciona o kbyte. Isso significa então agora que eu tenho byte e entrada 2.0, 2.1 e assim sucessivamente. E que eu tenho kbyte 2.0, 2.1. Então, nós voltamos agora em blocos. Abrimos o OB1 e podemos descarregar. Eu vou descarregar por lá, blocos, aí a gente vem aqui nesse ícone que é download. O que é download? Download você está dizendo que eu estou pegando o programa que eu acabei de criar e jogando. Perceba que a seta amarela é em direção à CPU, ou seja, como eu não tenho uma CPU física, eu estou jogando para o PLC sim. Então vamos fazer isso, download. Perceba que ele faz uma pergunta. Você deseja carregar o System Data? O que é o System Data? Essa pastinha que eu fiz, que está o compilado do meu hardware, ou seja, a CPU 312 e o meu cartão misto de entradas e saídas. Eu digo que sim. Aí ele pergunta se você quer deletar o System Data completamente, caso exista lá dentro da CPU algum outro System Data, e então você jogar o que você tem offline. Eu clico em Yes. Perceba, eu vou abrir a janelinha aqui, perceba como que está a nossa CPU. Quando eu clicar em OK, a CPU vai entrar em Stop, porque agora ela está pedindo para eu jogar para Stop, ela vai entrar para Stop. Vamos lá. A CPU está em Stop, não está rodando mais. Só que agora ele pergunta se eu quero levantar a aplicação novamente, terminar e fazer um completo restart. Eu vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, eu posso perceber que a CPU começa a fazer de novo a varredura interna e ela levanta para Run. Se não tiver nenhum problema, ela sai de Stop e fica o Run aceso, o LED fica verde. Ok. Agora a gente vai dentro do bloco do OB1, onde a gente fez nosso programa, e existe um óculos aqui. O que é esse óculos? É o monitor on-off. Quando eu clico nele, eu começo a supervisionar este bloco dentro da CPU. Perceba que este bloco está rodando dentro da CPU através do Run verde e está sendo escaneado. Então agora eu posso abrir a minha CPU virtual e simular o meu programa. O que vai acontecer? Quando eu clicar no levantar, perceba que quando eu coloco em cima ele já aparece botão 1, BT01. Quando eu clicar e levantar para nível lógico 1, o botão 1, perceba que dentro do simulador o 20 levantou também. E que lá dentro do teu bloco, no teu monitor, é possível verificar que a lâmpada ligou. Ou seja, então o 20, à medida que eu aciono e desaciono, a lâmpada liga e desliga. Bom, pessoal, este vídeo, essa primeira videoaula, o objetivo era chegar na criação de um projeto, criar o hardware, compilar o hardware, criar um programa dentro do OB1 e simular. Agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.